dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast On Smash USA. Aqui você aprende a ter o mercado dos Estados Unidos na palma da sua mão. Eu sou a Manu e é uma honra ter vocês com a gente mais uma manhã. Bom dia, bom dia! Como vocês já sabem, eu sou a Gi e hoje a gente trouxe um tema que eu tenho certeza que não é só do interesse de quem empreende, mas de qualquer pessoa que queira se posicionar no mercado. Hoje a gente vai falar sobre o poder do áudio e do vídeo na construção de autoridade no mercado internacional. Isso aí, a gente tem a participação especial do nosso convidado Isaac Orsino. O Isaac tem mais de 20 anos de experiência registrando histórias por meio do audiovisual. Nessa jornada, ele já liderou grandes projetos que impactaram vidas pelo mundo afora. França, Alemanha, Índia, China, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e, claro, Estados Unidos são alguns dos países dessa lista de atuação. O Isaac já registrou os melhores momentos da Volvo Ocean Race em Itajaí e ganhou o prêmio de melhor edição no Festival de Cinema de Goiás. Ele estudou nos Estados Unidos, se graduou em fotografia e imagem no Brasil, uma pós-graduação em estratégia de personal branding e hoje ajuda empresas e profissionais a contarem suas histórias. Seja muito bem-vindo, Isaac. Uau, obrigado aí pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês da On Smash, um privilégio mesmo de estar aí para compartilhar nossas histórias e com vocês aí mostrar um pouco da estratégia do poder do vídeo audiovisual aí para todos. Maravilha, Isaac. Obrigada. Nós que agradecemos imensamente a tua presença. A gente já, só pela introdução que a Manu fez, dá para ver que a gente está falando com alguém que entende muito do tema e com certeza vai ter muita coisa para compartilhar com a gente. Tá? Aqui para a gente começar, para startar aqui a nossa conversa, a gente quer conhecer um pouquinho mais a tua jornada profissional, né? No audiovisual, que a gente sabe que conta muito, não somente o que é captado, mas a maneira com a qual, o que se pensa antes da captação, o que se pensa no pós-edição. Então, tudo isso eu tenho certeza que você tem muita expertise. Conta um pouquinho para a gente dos highlights desses seus 20 anos de história de profissional nessa área, por favor. Então, pessoal, tudo começou ainda quando eu era novo. Eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade, quando meu pai tinha uma câmera filmadora, conseguiu comprar uma câmera filmadora e começou a registrar os momentos da família e tudo, né? E naquela época não tinha nada digital, né? Era tudo câmeras analógicas, fita VHS, né? Então a gente tinha, para foto, a gente tinha 24 poses, 36 no máximo ali. Então a gente tinha que escolher os melhores momentos ali para fazer a foto, melhor, às vezes até pose, né? E não ficava muito bom, porque a gente tirava a foto e não sabia como é que ia ser, né? E aquilo sempre me chamou muita atenção, né? Meu pai, ele tinha valores de famílias muito fortes, e ele sempre gostava de registrar os momentos de famílias, aonde a gente ia e tudo, para que a gente pudesse guardar isso, não só para nós, que para mim, que era filho, né, mas para as próximas gerações, para que entendesse a cultura, o que passava, por que a nossa família era daquela forma, né? E isso me sempre cativou muito, né? E ao longo dos anos ali, eu comecei eu mesmo a filmar as coisas dentro de casa, fazia as fotos e tudo, e queria ter esse registro, né? Aquilo já na época, eu já pensava no meu futuro, né? Ah, vou conseguir mostrar isso aqui para os meus filhos, depois para os meus netos, né? Já justamente com essa visão do meu pai. E fui crescendo, né? Tive oportunidades de começar a trabalhar, tudo analógico ainda, não era muito nada digital. Eu comecei a ter eu era muito fuçador, né, na época. Então, não sabia mexer, não tinha internet na época. Então, assim, conseguia fazer tudo, né? Então, eu vou focar nesse aqui, focava e aprendia e desenvolvia. Como é que eu faço essa filmagem? E lá filmava, eu via as coisas na televisão e falava, vou tentar fazer igual. E às vezes mesmo com a câmera analógica ali, eu começava a trabalhar isso. E fui tomando paixão por isso a cada dia. E nessa época eu estava aqui nos Estados Unidos já, com os meus pais, e nas escolas aqui no high school já oferecem cursos profissionalizantes. Na época já tinha de produção audiovisual e eu entrei. Entrei, fui aprendendo a cada dia, aprendi aqui, aprendi ali, fui desenvolvendo e fui crescendo, né? Aí com 16 anos a gente teve que voltar para o Brasil ali,
Aí quando eu voltei para o Brasil, finalizei o high school e já comecei a trabalhar na área. Consegui entrar em uma produtora de vídeo e ali foi onde eu me mergulhei completamente para desenvolver toda essa questão do audiovisual. Aí comecei a trabalhar com câmera, com uma edição, né? E a minha especialidade hoje é edição de vídeo. Eu trabalho com edição de vídeo eu falo que é 25 anos, né? Mas com produção audiovisual é 20. Mas já há muitos anos, e desde novo mesmo, eu sempre gostei muito da parte de edição e sempre mergulhei em tudo nisso, né? Então, na época, na produtora que eu comecei a trabalhar, era uma produtora que desenvolvia comerciais para televisão, documentários para empresas, né? Até videoclipes, e era uma coisa muito complexa, porque não era, a transição para o digital, né? Então era tudo muito novo, e o inglês me ajudou demais nessa oportunidade, porque quando houve essa transição, principalmente na produtora, não existia nada no Brasil, era tudo inglês, e aí foi o que me salvou o inglês, né? A gente começou a desenvolver, a resolver problemas ali, porque era uma tecnologia nova, tudo novo, gravava digital, tinha que editar no computador digitalmente, então havia vários desafios, e quando a gente envolvia produções altas, né, para produções na época de 50 mil reais, 100 mil reais, eram coisas muito grandes, então não podia ter muita falha, não podia errar, sabe, então tudo envolvia a gente, na época, eu entrava em contato com empresas aqui nos Estados Unidos, a gente tinha um problema com o equipamento, Isaac, liga lá e tal, e a gente conseguiu ter um destaque com isso, sabe? Porque eu conseguia ligar, conseguia resolver problemas, achei defeitos em placas de captura na época, né? Que entrava em contato com a empresa, falou, vocês estão com esse problema aqui e tal, beleza, vamos resolver e tal, e sempre me desafiando a ir além, né? E na época eu lembro que eu tinha lá meus 18 para 20 anos, eu falei assim, não, quero me tornar o melhor editor do Brasil, do mundo, né? Sempre com um Legal. otimismo alto, assim. E aí fui me desenvolvendo. Sempre cada material, cada comercial que a gente estava, documentário, era um desafio novo, era uma tecnologia nova, efeitos visuais que tinha que começar a fazer, produzir, e nisso eu fui me desenvolvendo. Depois, ao longo do tempo, eu dei uma pausa nisso, porque realmente é um trabalho que você mergulha e aí com o tempo você tem um desgaste muito grande, né? Aí eu dei uma saída, aí foi quando eu casei, eu tive meus filhos, né? Mas sempre trabalhando na área. Nesse período que eu casei, eu fiz a faculdade. Então, voltando só um pouquinho aqui também, antes de eu ir para a faculdade é que houve essa viagem para a Ásia, né? Então, foi um projeto do governo do estado de Goiás que teve, e a gente foi acompanhar o governo do estado nesses países. Então, a gente gravou na França, na Alemanha, na Índia, na China, no Japão, na Coreia. Então, cada país que eu ia era um desafio, era uma loucura, porque cada país tem uma cultura diferente, uma forma de agir, uma forma de gravar. Na China, a gente não podia gravar nada, era uma loucura, porque a gente tinha que registrar, mas não podia gravar e tal, e era sempre aquela restrição. A gente não conseguia enviar os materiais para o Brasil, foi uma loucura, mas foi um desafio muito bom, foi bacana. E aí logo depois voltei para o Brasil, aí foi quando eu casei, tive meus filhos e fiz a faculdade. Aí foi quando expandiu minha mente. A faculdade ela te habilita nesse ponto assim de expandir várias coisas. E eu expandi e comecei a trabalhar com alguns amigos, abri uma empresa também de produção audiovisual com esses amigos. A gente tocou ali por alguns anos. E depois eu recebi uma proposta para Itajaí, Santa Catarina, onde também eu fui para lá e fiquei lá um tempo também trabalhando, executando os trabalhos na parte de produção audiovisual. E hoje, atualmente, estou aqui nos Estados Unidos, vivo em Atlanta, e meu objetivo era vir com a família, né, para que eles pudessem conhecer outra cultura, né, conhecer aquilo que eu conheci na época, e também poder aqui desenvolver o meu trabalho perante a comunidade onde eu estou em volta aqui. Que legal, Isaac. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho aí, né, dessa jornada, né, porque são 20 anos, né, mais de 20 anos trabalhando na área. E dentro desse percurso, se você fosse contar para nós, qual foi o seu trabalho mais significativo, que você diria que mais marcou sua carreira? Eu tive, os trabalhos que eu executei, para mim, foram todos muito importantes, porque foi como se diz, um degrau após degrau, né? Cada trabalho eu desenvolvia, eu me evoluía,
tinha desafios novos, mas realmente o que me marcou minha vida até hoje foi essa viagem que eu tive para a Ásia, né? Porque foi um projeto muito grande na época. O governo do estado, na época, eles estavam desenvolvendo projetos para criar uma infraestrutura nova de transporte dentro da cidade, onde a gente estava, e o vídeo ele fez total diferença nesse ponto do projeto, né? Então eu tive ali com eles, registrando, gravando o pessoal, gravando todas as reuniões que eles tinham e tudo, e foi um impacto muito grande para mim, porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, como é que elas funcionavam, né? Na Europa era mais tranquilo, mas quando a gente partiu ali para a Índia, foi um choque cultural muito grande também, a Índia, mas foi mais tranquilo porque a gente tinha como gravar em lugares diferentes. O maior desafio que eu tive foi na China, o nosso equipamento foi todo preso na China quando a gente entrou, prenderam tudo, câmera, computador, tudo foi preso, na entrada já. Então, a gente teve que mudar a forma de agir, de trabalhar, teve que contratar, porque a gente não podia gravar nada dentro, né, da China, mas a gente não conhecia a cultura, né? Então foi algo novo para mim. Eu falei, gente, mas como assim não pode? E aí a Polícia Federal com o governo não se batiam e era uma loucura. E aí prenderam a câmera, prenderam o transmissor de vídeo que a gente tinha e a gente ficou sem ação. E ali a gente teve que agir de uma forma diferente, contratar profissionais locais, que aí eles sim tinham habilidades para gravar em locais específicos, né, autorização do governo. Então, muito restrito o país, muito. E naquela época a gente usava aquelas câmeras gigantescas, né? Então, você chegar com uma câmera. Hoje você chega com um celular e grava, mas antigamente eram umas câmeras grandes, né? Então a gente não tinha muito o que fazer. E a gente ficou 5 dias lá, foi 5 dias muito intensos, assim. Não falava o chinês, né? Como se fala, e eles não falam Uhum. inglês, então era assim, era uma comunicação verbal, sabe? A gente, ó, quero isso, coloca isso, grava isso e tal. Quase E tinha lugar mímica. que não podia gravar e era uma loucura. Depois a gente foi para o Japão, né, que foi super tranquilo também. Ali a gente conheceu mais a cultura deles também, foi mais tranquilo de gravar. Na Coreia do Sul a gente teve umas certas restrições, porém deu tudo certo. E aí depois a gente voltou ali, passou pela Alemanha, França novamente, Espanha. Mas foi ótimo, assim, foi o que me marcou, porque eu tive essa experiência de conhecer outras culturas, de entender que não é simplesmente você chegar lá e gravar, ou simplesmente você chegar e falar, vou fazer uma coisa aqui. Você tem que Uhum. realmente entender a cultura deles, como funcionam, ter as conexões certas, as pessoas certas para trabalhar, porque senão não vai dar certo. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu gravar, o objetivo foi alcançado deles, a gente conseguiu apresentar tudo o que eles queriam, né? E foi bacana. Foi o que me marcou. Depois também, outra coisa que me marcou foi uma viagem que eu fiz da Volvo Race, a Volvo Race hoje é chamado de Ocean Race. É uma corrida de velas, né? Corrida de velas de barcos de velas, desculpa. É uma corrida de barcos de velas ao redor do mundo. A gente chama de Fórmula 1 dos mares. Então ela percorre um período do ano, né? A cada 2 anos e meio ali, ela vai pelo mundo inteiro. E um dos pontos que ela passa é no Brasil, na cidade de Itajaí. Então, um ponto anterior que eles vão é a Nova Zelândia. Então, eles saem da Nova Zelândia e vêm velejando direto para o Brasil. Aí eu tive a oportunidade de ir na Nova Zelândia também, gravar ali os melhores momentos, né, antes deles irem para Itajaí. E Itajaí também a gente teve um momento ali de registrar. É muito bacana, uma visão completamente diferente de tudo, porque são velejadores que percorrem o mundo inteiro, né? Então são culturas diferentes, tudo muito diferente. Que Que legal. legal, Isaac. É legal perceber que o audiovisual, ele é multicultural, né? Ele te Com permite certeza. ir e entendendo, não que a captação de vídeo ela é uma só, mas pelo que você falou, realmente, né? Cada cultura é de uma maneira diferente, se comporta de uma maneira diferente e exige cuidados de formas diferentes. E a gente sabe, né, que para qualquer empreendedor
que quer se desenvolver internacionalmente, como você teve a oportunidade já de não se desenvolver somente nos Estados Unidos, mas com todas essas experiências internacionais que de fato você já teve. Você passou por muitos desafios, teve ali vários percalços que alguns deles você já comentou, mas tenho certeza que tem outros diversos. Eu queria saber de você quais foram os mais marcantes, né, para além desses que a gente já compartilhou, e qual seria o conselho para esse profissional que está dando o primeiro passo na internacionalização. Como foi para você e o que você acha que é interessante que as pessoas tenham de realmente de visualização, tipo, olha, são esses pontos que são mais cruciais, tenham atenção nisso. O vídeo, eu falo que é uma imersão da sua empresa, né? É a forma de introduzir ao seu cliente aquilo que você faz através de um produto, através de uma apresentação da empresa, né? Então, o importante de uma visão ampla, né, é você entender a cultura de onde você quer chegar. Primeiro ponto é entender aonde você quer ir. Como a produção audiovisual ela pode servir, ela serve de várias formas, né? Ela pode oferecer a visualização de um produto, a visualização de sua empresa, da sua pessoa em si, né? Apresentar aquilo que você quer oferecer. Então, o mais importante de todas as experiências é entender qual o foco, aonde você quer chegar. Eu quero atender, por exemplo, você quer vir para os Estados Unidos, como funciona a cultura americana, né? Quais são os pontos específicos que vão chamar a atenção do americano, né? Então, o primeiro ponto é isso, saber o que você quer comunicar para eles, é você pegar o seu produto ali e de uma forma, através do vídeo, porque eu acho que o vídeo é a melhor forma que você tem para alcançar milhões de pessoas, né? E através do vídeo você conseguir mostrar o seu objetivo, mostrar aquilo que você quer de uma forma usando a cultura, a linguagem local, da onde você quer ir, ou mundialmente falando, né? Ver as estratégias que são usadas para que você alcance o público específico. Eu tive uma experiência até ruim, para vocês entenderem assim, o contraste, né? Nessa viagem da Ásia, a gente foi para a Índia. E na Índia, eles não matam gado, né? O boi e a vaca são santo para eles, né? Só que, olha para você ver um erro de estratégia, né? Na época, quando a gente montou o vídeo audiovisual, inclusive foi eu que montei esse documentário, a gente mostrava dos potenciais do Estado, né? Então foi um vídeo que mostrava tudo que o Goiás tinha e tal, inclusive o abate, né, que é o corte de animais. O E Acre é quando a gente muito chegou na forte, né? Índia, a gente apresentou esse vídeo e esquecemos de lembrar que a cultura da Índia não podia ter cortes de gado, né? E quando isso foi apresentado para toda a diretoria, para as autoridades, a gente teve que parar o vídeo. Na hora, a gente parou e o próprio governador, na época, pediu desculpa publicamente pelo problema que foi. Então, para você ver o contraste, né? Ali a gente teve um prejuízo muito grande na negociação, porque tudo bem que o nosso país, Brasil, ele tem essa cultura o gado, na exportação da carne, é um dos maiores potenciais do Brasil, mas para a Índia não é, né? Então, para eles, aquilo foi como que se fala? Foi um desrespeito. Respeito. Né? Uhum. Então, foi um erro muito grande que aconteceu, né? Então, da mesma forma, né? Então, é importante a gente entender que se você for vender um produto, por exemplo, eu como produtora, né? Vim agora para os Estados Unidos e tudo. Então, tem que entender qual é a linguagem, porque os vídeos, às vezes, usados no Brasil não é o mesmo daqui. Mas, então, eu tenho que analisar que tipo de linguagem que é usada aqui, qual cultura que o que eles dão mais valor, o que eles não dão, o que eu poderia usar de estratégias do Brasil que daria certo aqui, porque o Brasil, ele tem, às vezes, tem uma pegada mais de humor, né? Aqui tem uma pegada de humor, mas é completamente diferente. Então, as piadinhas do Brasil, por exemplo, não funcionam aqui, né? Então, tem que entender essa diferença até dentro das empresas, estratégias, porque isso faz todo o diferencial na hora de você executar um projeto, né? Um vídeo de vendas, um vídeo de apresentação, né? Um vídeo que mostra a qualidade do seu produto, a qualidade do que você quer oferecer.
Com certeza, Isaac, você tocou um ponto que a gente vem frisando em cada um dos nossos episódios. No momento em que você quer se estruturar dentro de um novo mercado, oferecendo a sua solução, que pode ser uma mesma solução, mas sendo apresentada em um país diferente, é fundamental um estudo de mercado, um Com certeza. estudo do seu público, um estudo das palavras, do mindset, da cultura, dos valores inegociáveis dentro dessa cultura, porque se você chegar com uma metralhadora atirando a sua solução ou atirando a sua mensagem, sem se preocupar com quem vai recebê-la, você começou errado e você vai ter muitos problemas. Então, assim, Com certeza. aqui dentro do nosso podcast, a gente sempre frisa esse ponto para os nossos ouvintes, porque foi um processo e é um processo que nós, como ONU Smash, também estamos passando no momento em que nós estamos estruturando os nossos negócios nos Estados Unidos. Então, a maneira como você se comunica e como você se mostra quando você fala de negócios, ela tem que ser baseada no seu receptor. Seria muito ego da nossa parte querer mostrar a gente do jeito que a gente acha que tem que ser, do jeito que é a nossa cultura, sem se preocupar com o nosso receptor. Se você for colocar numa porcentagem, 80% tem que ser para o seu receptor e 20% trazendo o seu unique, trazendo o que você é. Mas pensar no receptor desse conteúdo é fundamental para que você tenha sucesso. Porque quando você está produzindo um conteúdo, ou está oferecendo uma solução, ou está se comunicando, é muito mais sobre quem está recebendo do que sobre você. Então, esse é um ponto fundamental que você trouxe aqui, Isaac. E nesse sentido, né, hoje, com o advento do social media e com o poder que existe dentro da comunicação online, quando a gente fala, né, da maneira como você se coloca por meio de produtos audiovisuais e da maneira como você se comunica, quando a gente fala no sentido de marca pessoal e marca profissional, é fundamental ter um conteúdo bem produzido e com bastante qualidade, para você mostrar isso para o seu mundo. Então, conta para nós um pouquinho, Isaac, como que você auxilia as pessoas e os negócios a construírem a sua autoridade dentro do mercado internacional. A primeira coisa que é importante a pessoa ter é clareza, estratégia, para que possa ter resultados, né? Então, a princípio, uma das coisas que eu costumo trabalhar com os clientes hoje é entender qual é o alvo dele, que é onde ele quer chegar, se ele tem uma clareza. Porque, assim, o importante que todo cliente ele deve ter é uma clareza do que ele vai falar e um posicionamento, né? Que vai trazer o diferencial para ele, para clientes, né? E que forma que ele trabalha isso? Desenvolvendo a sua marca pessoal ou empresarial. Então, é muito assim, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é que o nosso produto, aquilo que a gente tem, não é para nós, né? É para os outros. Então, a gente precisa entender que tipo de serviço que a gente quer oferecer para as pessoas. E quanto mais a gente tem clareza naquilo que a gente vai falar, do que a gente vai vender ou vai oferecer para as pessoas, quanto mais clareza a gente tem, melhor as pessoas entendem o que você quer falar e elas se conectam mais com você, né? Então, quando a pessoa ela tem essa clareza do posicionamento dela, ela consegue aumentar, que a gente fala de visibilidade, né? De influência. E conforme ela tem isso, ela gera credibilidade, gera confiança, né, dentro da sua marca e daquilo que ela quer desenvolver. E isso traz mais oportunidades, mais negócios, né, dentro daquilo que a pessoa quer desenvolver. Então é importante ter essa clareza, né? Quando a gente... eu, por exemplo, que trabalho nessa parte de vídeo, por muitos anos eu não tinha muito essa clareza. Fazer o quê? Eu vou trabalhar... Que tipo de mercado que eu posso trabalhar, né? Então, o mercado brasileiro, por exemplo, é um mercado focado, tem alguns focos que eu posso trabalhar, focado na parte empresarial, né, por exemplo. Mas não é tão forte igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa questão de marcas empresariais é muito mais forte. Então, para desenvolver esse produto dentro aqui dos Estados Unidos, é melhor para mim, porque eu gosto dessa área, né? E eu tenho clareza naquilo que eu vou falar,
eu trabalho isso, pesquiso, fiz essa pesquisa de mercado, como trabalhar com o mercado americano, de forma que fique mais claro para eles. É estudar, é entender falando novamente isso, né? Entender essa cultura, né, para trazer clareza naquilo que eu vou falar para as pessoas, né? E nisso eu consigo ter um posicionamento melhor, uma visibilidade melhor, ter influência e trazer oportunidades para o negócio que você está desenvolvendo. E o vídeo, ele traz isso, né? Conforme hoje mudou muito, né? Eu venho ali de um mercado analógico que o vídeo era praticamente impossível de ser produzido em baixos valores, né? E hoje a gente tem um celular, né? Muita gente me pergunta assim, qual que é a melhor câmera que você tem? Eu falei, que você tem na mão, né? Uhum. Por quê? Porque às vezes é o que você vai registrar. Hoje eu tenho visto a influência de redes sociais entrando de uma forma grande, né? Mudança do horizontal para o vertical. Vai manter o vertical, vai manter o horizontal, né? Isso é uma briga que tem também, porque o vertical existe por causa das redes sociais, elas estão implementando isso, forçando isso, porque é o maior público que eles trabalham, né? Então, ele incentivam produtores audiovisuais a produzirem materiais verticais, mas é claro que o cinema, por exemplo, não tem como ser vertical, né? O cinema é uma tela gigante que você assiste, né? Uma imersão que você tem ali, uma experiência. E isso eles forçam para trabalhar o horizontal. Então, existe essa guerra, né? E hoje o conteúdo é cada vez menor, né? As pessoas estão com mais pressas, com tudo. Então, você ter clareza na informação que você falar em menos tempo possível dentro de um vídeo é uma das melhores estratégias que pode ser desenvolvida aí para ter oportunidades de negócio. Perfeito, Isaac. A gente, né, consegue entender que o audiovisual hoje, sem ele, não existe construção de marca, né? Sem você conseguir... O vídeo, na verdade, ele já, desde, assim, acho que foi meados de 2008, 2009, que lançou o YouTube, a gente já começou a ver... Até hoje, o formato do YouTube, ele se mantém o mesmo, né? Ele não... Ainda que tenha se adaptado ali nos shorts do YouTube, mas esse formato de imersão, que é o formato do cinema, que é o formato horizontal, formato para aulas, se mantém no horizontal, né? A dinâmica do formato Sim, vertical, ela é de consumo rápido mesmo, né? Aquela pegar essa informação e passar de forma muito rápida para ser aquele formato de feed infinito, né? Hoje a gente sabe, esses vídeos curtos nesse formato, né, de Reels, Shorts, TikTok, ele tem um potencial enorme de viralização, né? Elas são ferramentas que fazem com que a construção orgânica até aconteça mais rápido. Vê players entrando no TikTok, por exemplo, e construindo muita audiência de forma muito rápida, né? Então, você consegue dar uma dica pro pessoal que, como você falou, né? Qual que é a melhor câmera? Aquela que você tem na mão. Então, a pessoa que não tem toda essa visão do audiovisual, mas que quer produzir conteúdo para o próprio negócio, para a própria marca, para que ele consiga começar, quais são as melhores estratégias? o primeiro toque que eu dou aqui é ter clareza na informação que a pessoa vai falar, né? Primeiro de tudo, ela tem que ter clareza daquilo que ela vai falar, porque, assim, a marca pessoal, ela envolve identidade, imagem e reputação. Então, quando essas três linhas estão alinhadas, essa sua identidade, daquilo que você é, daquilo... Porque a identidade, o propósito, né, que a gente fala hoje em dia, ela envolve... Eu falo que a gente não constrói, né? Eu aprendi isso... principalmente nesses últimos anos, ela está dentro de nós, a gente desenterra ela. Enquanto a gente tem clareza dessa identidade de quem a gente é e aonde a gente quer ter, a gente consegue trabalhar a nossa imagem, aquilo que a gente quer que as pessoas sabem de nós, porque a gente tem esse controle, né? Fala assim, eu quero que as pessoas sabem essa informação. Mas também existe a reputação. E a reputação, o que que é? Aquilo que as pessoas falam quando você não está perto, né? Então, quando essas três coisas estão alinhadas, você tem uma mensagem muito clara e que tem total potencial de desenvolvimento, né? Então, a gente trabalha essa questão. Primeiro, eu falo muito isso, né? Desenvolva sua marca pessoal, aquilo que você quer desenvolver, ou sua marca pessoal ou empresarial, né? Ter clareza, mapeamentos e métodos objetivos, né? Alinhamento dessa identidade, imagem e reputação, planos de ações, alinhamento do que você quer falar, do seu storytelling, né? Estratégias que você pode usar para desenvolver as redes de relacionamento, porque o networking também faz toda a diferença, né? Definições de produtos, você tem que definir realmente aquilo que você quer vender,
se é você mesmo, se é um serviço, né? E com isso, hoje, com as redes sociais que a gente tem, o conteúdo ele ficou muito mais, que a gente fala, sintetizado, compactado, né? Então você tem que ser rápido, direto naquilo que você vai falar. A sua mensagem tem que ser muito clara. Eu falo que dentro de 30 segundos, se você ter o hook, né? Tem 3 coisinhas que a gente usa para produzir os vídeos, assim, que se você conseguir trabalhar esses 3 pontos, você vai conseguir de uma forma orgânica, até às vezes paga, mas orgânica você consegue também conseguir atrair os clientes, que é o hook, content e CTA, né? Que é o hook, que é o quê? A chamadinha inicial, o conteúdo que você vai trabalhar e o call to action, né? Que é a chamada final. Então, se você conseguir trabalhar esses 3 pontos bem trabalhados, com clareza, com certeza você vai ter um retorno aí de uma forma... se for orgânica, pode ser rápida, dependendo do conteúdo que você for trabalhar, né? Mas de uma forma... porque a marca pessoal, eu acho que ela tem que ser desenvolvida ao longo dos anos da sua vida, né? A gente não nasce da noite para o dia, né? Então, se você conseguir trazer essa credibilidade para as pessoas, confiança, através das mensagens que você compartilhar, e ter esse alinhamento dessas 3, identidade, imagem e reputação, ao longo de um período muito grande, você consegue trazer uma credibilidade muito grande para as pessoas. E com isso, você consegue oferecer os seus produtos e aquilo que você quer, né? Então, eu falo assim, que se você conseguir trabalhar esses 3 pontos agora, né, para você desenvolver sua marca, que é o hook, content e CTA. Então, o hook seria a mensagem inicial. Como eu faço para gravar vídeos melhores? Então, seria um ponto inicial ali. Depois você trabalha dentro do conteúdo, explicando isso, o que eu poderia trabalhar? Uma câmera melhor, uma iluminação boa e um áudio bom, né? São 3 pontos que realmente faz a diferença da qualidade do vídeo. A gente fala que é o equipamento que, assim, não é que é o equipamento que você usa, né? Não quero falar o equipamento, o enquadramento, desculpa. Seria assim, o enquadramento que você usa, né? Dependendo do enquadramento que você usa, da luz que você usa e do áudio, porque nós, seres humanos, somos acostumados a ouvir, né? E quando a gente ouve um filme de qualidade, o enquadramento é ótimo, a luz é maravilhosa e o áudio é excepcional, né? Então, assim, quando a gente ouve algo que não é perto disso, a gente perde um pouco de qualidade. Você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Esse eco não está fazendo parte, esse contraluz não está legal, eu não estou conseguindo ver o olho da pessoa. Ela está muito enquadrada aqui para o canto, tem muita coisa sobrando de cá que está errado, sabe? Ou o áudio está muito longe, está muito baixo, e você não escuta nada. Então, esses são elementos que são parte dos nossos sentidos, né? Como a gente tem os 5 sentidos e o visual faz toda a diferença, o áudio faz toda a diferença, né? E a questão do posicionamento nosso também faz toda a diferença, né? Então, se a pessoa conseguir desenvolver esses pontos aí, com certeza ela vai ter um output melhor aí. Vai desenvolver. Perfeito, perfeito, Isaac. Excelente, assim, acho que você trouxe pontos fundamentais. Em primeiro lugar, você trouxe a questão, né, desses 3 pontos, né, de imagem, reputação, né, e ter essa consistência. Eu acho que nesse sentido vai muito de você pensar, agir e fazer na mesma página. Então, assim, eu acho que quando você consegue transparecer isso para o mundo de maneira genuína e dar o seu melhor dentro desse processo, as coisas fluem de maneira orgânica, né? E, claro, tendo um profissional ou uma equipe profissional que pode te auxiliar nesse processo de construção da sua marca, é algo fundamental. Então, por exemplo, já imaginou ter uma pessoa, uma produtora, ou ter alguém como o Isaac para te guiar nesse processo? Como Com vai ser mais certeza. fácil, mais smooth para você? Porque não é muito de você saber tudo. Você não precisa saber tudo, mas você Não. pode ter alguém que sabe te ajudando, te auxiliando, para que você consiga colocar mais foco em realmente no que é o seu business, no que é o seu negócio, no seu crescimento, na sua estratégia. Então, assim, muito das pessoas genuínas que aparecem no seu caminho que também podem te dar uma luz, que podem te guiar e te auxiliar dentro desse processo. Você não está sozinho, existem muitas pessoas, existem muitas opções e até mesmo conteúdos gratuitos na internet para que você possa se guiar para fazer esse começo, para começar a se estruturar. Então, vai muito mais do querer e do call to action, né, que você trouxe ali de você, no seu processo pessoal, ter a ação
de fazer, a ação de procurar alguém, de se informar, de se estudar o processo, ou a ação de investir, vale a pena eu investir nisso? Vale a pena eu colocar o meu recurso nisso para que eu possa, de repente, me estruturar da outra maneira? Porque a colheita virá. A partir do momento em que você colocou o objetivo, tomou a ação e está disposto a colheita virá. Então, assim, eu acho que é muito mais nesse sentido de tomar a decisão, né? De tomar a decisão de ser visto, de ser colocado, porque com as redes sociais, hoje, não tem como negar isso. Esse ponto que você falou realmente faz toda a total diferença. Há muitos anos da minha vida, eu achei que eu conseguia fazer tudo sozinho. E não é assim que funciona. Eu creio que a chave do universo são o networking, são as conexões das pessoas certas. Então, se você tem as conexões certas, você vai conseguir desenvolver, crescer junto, porque crescer sozinho, você cresce rápido, mas se você quer ir longe, né, você tem que ir com pessoas e dedica tempo, confiança e tudo, né? Então, a sua marca pessoal, ela faz toda a diferença. Nos últimos 7 anos que eu trabalhei em Itajaí, eu vi muito isso, porque foi me dada uma responsabilidade lá, na época, de ser multifuncional. Então, tinha muitas coisas para fazer, para desenvolver, até por questões de orçamentos. Às vezes a gente tinha orçamentos que conseguia trazer profissionais de fora e orçamentos curtos que a gente teria que trabalhar dentro ali da produtora mesmo. E isso a gente conseguia ver um diferencial. A gente tinha produções audiovisuais que tinham valores bem mais altos, que a gente conseguiria trazer profissionais que faziam completamente diferença no material, sabe? Diretores de vídeo, câmeras, direções de fotografia, atores, né? Produções audiovisuais. Então, assim, produtores, fazia completamente toda a diferença os profissionais envolvidos, né? Então, quando a gente consegue entender isso, né? Consegue entender quem nós somos, a nossa marca, qual o diferencial que a gente pode fazer no mercado, a gente consegue agregar outras pessoas para que a gente possa crescer junto. Não só você cresce, mas as outras pessoas que estão contigo crescem também. E isso você desenvolve aí grandes projetos, né? Se a gente vê aí grandes projetos que a gente tem, todos têm pessoas envolvidas em todas as áreas, né? Então é importante, muito importante essa questão do networking, de você conhecer pessoas, habilidades das outras pessoas e você agregar isso, né? Alguns anos da minha vida também, por faltas de recursos, né, de trabalhar com pessoas, eu cheguei a usar a permuta. Então eu conseguia oferecer o meu serviço para a pessoa, em troca eu conseguia outros trabalhos também junto com ela. E assim a gente desenvolvia, crescia junto, sabe, conseguia novos clientes e ia crescendo. Exatamente. E quando a gente fala de Estados Unidos, né, e empresas se desenvolvendo no mercado americano, empresas que têm como donos imigrantes, têm como os seus CEOs, os seus chefes administrativos, as pessoas que estão começando esse negócio, é uma barreira muito grande cultural que existe aqui, uma barreira cultural, uma barreira linguística, é um universo totalmente novo, mesmo a empresas enormes do Brasil, quando chegam aqui, tem várias dificuldades, então você contar com uma rede de conexões que possa amparar esse seu lançamento, essa sua fundação, esse seu foundation, é fundamental, assim, não tem, assim, ter pessoas que você pode confiar e que possam te auxiliar nesse processo. E aí, Isaac, eu queria entender um pouquinho da sua parte, né, nesse sentido de construir networking, realizar vendas, enfim, esse processo que você também passa aí dentro da sua empresa. Conta para nós um pouquinho sobre um case de sucesso que você viveu aqui e que foi fundamental para o desenvolvimento da sua empresa nos Estados Unidos. Bom, finalizei um projeto agora esses dias que realmente fez um total diferença todo esse processo de networking, de estar envolvido com as pessoas, de conseguir vendas e tudo. Atualmente eu estou trabalhando numa igreja, né? E aqui a gente tem um festival brasileiro. Então, eles já realizam esse festival que chama Festival Marieta Brazilian Festival. Então, esse festival é um festival que acontece todos os anos aqui na comunidade e é um festival que tem comidas brasileiras, né? Então, aqui no festival você pode estar
comendo, experimentando as comidas brasileiras, né, voltando às lembranças do Brasil, porque tem muita gente que vive aqui há anos e não voltam para o Brasil. E também experiências, pessoas, networkings ali, então é um festival super bacana que acontece todos os anos aqui. E eles já estão na 14ª edição. O ano passado eu consegui vir aqui no festival, o ano passado, só que eu já vim no dia do festival, então eu acompanhei eles, só que fiz toda a parte de registro, né? Eu gravei tudo que eu podia gravar, tirei foto, eu já comecei, porque eu já sabia que ia vir para cá, né? Então eu já comecei naquela época, ano passado, porque eles não tinham ninguém que cuidava da parte de mídia deles aqui nessa área, então era mais o pessoal que fazia e tudo. Então já comecei, eu falei assim, bom, eu vou fazer todo o processo, fazer todos os registros que eu posso de comida, de pessoas, os vídeos, para a gente conseguir produzir um material diferencial no ano que vem. Então eu fiz isso, fiz todos os registros possíveis. O ano passado foi super bacana, teve muitas pessoas, a gente teve ali, como por causa da pandemia, o festival estava acontecendo de uma forma diferente. As entradas estavam sendo gratuitas. Mas é um festival que eles cobram pela entrada. Então a gente tinha ali, o ano passado mesmo, a gente teve ali 3, 4 mil pessoas, né? E esse ano eles queriam voltar com a entrada, né? O ticket de entrada. Então foi o desafio. A gente falou assim: bom, a gente mantém a entrada ou a gente mantém a entrada gratuita ou a gente cobra a entrada. E foi conversando sobre isso e a gente. Porque todo o objetivo desse festival, né, é arrecadar dinheiro para que a gente possa desenvolver trabalhos e projetos dentro da comunidade aqui dentro de Atlanta, né? E a gente falou, bom, se a gente conseguir comprar a entrada, a gente consegue recursos maiores para desenvolver esses projetos. Então a gente apostou, falou, vamos fazer as entradas, vamos cobrar as entradas, mas a gente estava com medo de vir menos pessoas, né? Ter um público menor. E aí, a gente conversando, desenvolveu esse projeto de fazer crescer. Eles já tinham um Instagram ali, que tinham, se não me engano, poucos seguidores, não tinham conteúdo de qualidade, os vídeos também não eram de qualidade, então a gente conseguiu fazer esse upgrade. Então, ao longo do ano passado para esse ano, que o evento aconteceu em 9 de junho, eu consegui desenvolver todo um material para eles, de vídeo, de Instagram, de fotos, de divulgação. E aí a gente conseguiu montar um núcleo aqui para que a gente pudesse fazer todo esse trabalho. Claro que são muitas pessoas envolvidas aqui, né? E o Napoleão, o pastor Napoleão, que é o presidente aqui da igreja, ele também tinha várias estratégias que a gente começou a trabalhar. E nisso a gente começou um processo de divulgação. E daí a gente teve a ideia de colocar no outdoor, a gente teve a ideia de fazer divulgações nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também a gente tentar trabalhar um material mais orgânico. E foi sensacional, assim. É claro que a gente não teve milhões de inscrições, mas a gente teve um público muito fiel que agregou a gente. A gente teve mais de 700% de ganho dos outros últimos anos só para esse período que a gente teve, sabe? E o pessoal falava muito bem das qualidades dos vídeos, de tudo, porque o vídeo que a gente produzia já era justamente de vendas, né? A gente tentava oferecer aquilo para a comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que a gente estava oferecendo no festival, né? E todos os vídeos que a gente fez foi trabalhando todo esse conteúdo que eu captei o ano passado, né? E a gente foi um sucesso, a gente conseguiu desenvolver ali. Até hoje, a gente nem divulga mais o evento nas redes sociais, a gente tem de 3 a 5 seguidores por semana, Olha que legal. conectando ali com a gente. Quando eu vejo no Instagram, sempre está ali conectando, pessoas adicionando, falando que vão vir um ano que vem, que quer saber como é que vai ser. Então foi um sucesso, realmente até superou minhas expectativas, porque eu não imaginava que a gente ia conseguir crescer dessa forma. Então, o objetivo nosso do ano que vem é conseguir ampliar mais esses vídeos, ampliar mais essas informações, para que a gente possa oferecer um produto melhor para a comunidade. É isso. Perfeito, nossa, que case, né? Eu estava até aqui
dando uma olhada assim novamente, eu tive a oportunidade de participar, né, desse Foi, evento verdade. recentemente, e realmente assim foi muito bonito ver a comunidade brasileira chegando, pessoas americanos, hispanos chegando nesse evento, tendo essa percepção, esse gostinho de Brasil e realmente vendo a união, né, da nossa comunidade brasileira dentro de um evento nos Estados Unidos. Então, realmente, assim, dava para ver a organização, dava para ver o profissionalismo, dava para ver a gentileza das pessoas. Então, eu acho que ficou como um exemplo até para quem não conhecia, né, nenhum brasileiro ou nada do Brasil e chegou lá e teve essa impressão. Eu acho que ficou muito bonito para a nossa reputação como brasileiros aqui na Geórgia, né? E lá a igreja em si, ela é bem unida, sabe? Então, existem líderes aqui dentro que trabalham com suor. Então, assim, foi uma união de várias pessoas, né? Justamente aquilo que a gente tem falado, né? A soma de todos aqui envolvidos, muitas pessoas por trás ali envolvida. O pastor Napoleão, ele sempre traz muitas ideias, né? Ele fala, ó, tem essa ideia e tal. E aí sempre o pessoal por trás executando tudo, né? Então foi o que fez total diferencial, assim, né? A comunidade, as equipes aqui trabalhando junto para a gente oferecer o melhor aí para a comunidade brasileira. Legal. E mostrando o poder do áudio e do vídeo, né? De uma edição Com em que você certeza. captou de forma mais pessoal, né? Fazendo a captação de vídeo, conseguiu aproveitar esses materiais que foram gerados para conseguir ter esse resultado na edição seguinte, né? Imagina na edição do ano que vem o que vocês É, não vão conseguir fazer, não, né? vai ser um desafio. Que legal. Isaac, queria selar esse episódio. Você com toda essa expertise, já atuando em N mercados, de formas diferentes, pensando não somente na parte técnica, mas na parte estratégica do audiovisual, o quanto ele consegue desdobrar negócios, alcançar Uhum. diferentes pessoas. Queria trazer para você uma pauta que entrelaça diretamente com o nosso negócio, com a Smash, em que a gente fala a respeito de futuros, a gente fala a respeito de tecnologia, e a gente sabe, edição de vídeo cresceu muito a partir, né, desde o momento que você falou, a gente trabalhava com questões analógicas, trabalhava ali com um número fixo de poses e não podia passar disso. Hoje a gente consegue ter um telefone celular que capta imagens em alta qualidade. Agora a gente está vivendo um novo passo, né? A gente está andando um pouquinho mais para frente à medida que a inteligência artificial vai avançando, que a realidade virtual É. também vai avançando. Dentro da tua ótica como profissional do mercado do audiovisual, como que você entende que vai ser o futuro desse segmento, principalmente nesse quesito, né? Na construção de autoridade no mercado internacional? Olha, o mercado está mudando muito rápido, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área, demorava anos e anos para que houvesse uma atualização, houvesse uma renovação em algo, né? E hoje é questão de meses, né? 6 meses aí a gente está vendo, já está mudando, a estratégia tem que mudar, porque se não mudar, e realmente está acontecendo muita coisa nova. Eu creio que o futuro aí que espera para a gente, principalmente nessa área que está vindo a inteligência artificial, uma coisa que as máquinas não conseguem fazer é o relacionamento, né? Então, assim, é importante a gente ter essa conversa, a criatividade, né? Desenvolver esse relacionamento com as pessoas para que a gente possa desenvolver projetos para nós, seres humanos em si, né? Então, o mercado está aí, a inteligência está aí, ela não vai ficar, não vai desaparecer e a gente tem que saber usar ela para o nosso benefício, né? Então, eu acho que o futuro aí, para muita coisa, tem muita coisa que eu já faço, né? Que eu gastava dias para fazer, a máquina faz em segundos. Não. E eu vejo assim, falar, vou perder mercado, já era para mim. Mas não, eu tento usar isso para o meu benefício, né? De formas que eu possa ajudar o cliente na velocidade que as coisas estão acontecendo, oferecer o melhor serviço para eles. Eu creio que o futuro aí, ele tem muitas incertezas, do meu ponto de vista, né? Mas acho que o essencial é a gente
saber lidar com a tecnologia, né? Saber lidar com tudo que tem no mercado e de que forma que a gente possa usar isso para a gente fazer mais conexões, né? Porque eu acho que a mensagem principal de todos é saber o que nós podemos fazer para as outras pessoas, né? Oferecer para elas. As máquinas, elas vão oferecer aquilo que elas são ensinadas a fazer, né? Mas nós, seres humanos, temos aí sentimentos, né? Emoções que, trabalhando junto com as pessoas, a gente consegue desenvolver projetos em benefícios para todos, né? Então é isso, eu creio que vai ser desafiador a cada dia que passa. Edição de vídeo, por exemplo, tem coisas que eu fico chocado, falo, não é possível que já estão fazendo isso, o computador já está fazendo, eu vou perder mercado, meu Deus. Mas aí você já Mas tem aquele olhar, né? Não, opa, peraí, mas eu posso dominar essa inteligência artificial e Para a oferecer para o meu frente, né? cliente uma melhor solução. Então, o importante é exatamente esse ponto, né, Isaac? eu vejo, esses dias para trás, eu conheço algumas pessoas no Brasil ali, tem um amigo meu que tem um estúdio de produção de áudio, e ele falando assim, Isaac, olha esse aqui, um comercial de televisão de um supermercado famosíssimo no Brasil, usando uma locução robótica para as ofertas. Então, assim, e locutor, antigamente, era caríssimo, É caríssimo. sabe? Caríssimo. E a pessoa simplesmente pegou ali, digitou, né, a informação, o computador falou e ele usou como uma janela de oferta, né? Então, é isso, a tecnologia é isso. Agora, essa é a questão, né? Vende? Pior que vende. Então, assim, é um desafio. Olha, que eu falo que Não dá para negar que não existe, não dá para negar que vai impactar. O que a gente consegue é antever isso e saber como criar oportunidades a partir de novas tecnologias, né? com certeza. Uhum. É isso aí. E Perfeito. cuidado, tomar cuidado para as máquinas não dominarem, né? Se nós somos os criadores, né? Nós temos, eu acho que a principal diferença em tudo isso é realmente o que você trouxe, Isaac. Uma inteligência artificial, uma máquina, ela nunca vai substituir a nossa alma, que se conecta com a Exatamente. alma das outras pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto primordial. Nós, como seres humanos, nos conectarmos como almas, né? Então, eu acho que isso É, nunca vai mudar. Esse aí é o ponto que é o primordial mesmo. Perfeito, esse episódio foi excelente, Isaac. Muito obrigada por ter a sua agradeço. participação hoje com a gente. Eu acho que os nossos empreendedores, os nossos empresários que estão hoje escutando esse episódio, eles vão ter muitos insights no que tange esse planejamento estratégico, posicionamento mesmo pessoal e de marca. Assim, foi um prazer ter essa conversa com você hoje. Quero te agradecer pela participação e pedir para vocês que estão aí hoje, terminando de escutar esse episódio, para seguir a gente no nosso perfil e escutar o próximo episódio, que tem tudo a ver com esse tema. Fiquem ligados nas notificações desse perfil, porque o próximo episódio vai estar excelente. Um beijo para todos. É isso, gente. Um abraço. Obrigado aí por tudo e vamos que vamos. Isso aí.